Torque, pessoal. O torque, quanto mais distante você aplica a força em um eixo, né, quanto você precisa dessa menor força para movimentar o parafuso. Né? Como é que eu poderia aumentar o torque aqui? Né? Eu poderia, se eu aumentasse o cabo, eu precisava fazer menos força ainda para movimentar o parafuso. Se eu pegasse aqui, bem na próxima, que é a cabeça da ferramenta, o que acontece? Eu teria que fazer mais força para movimentar, porque eu estou próximo do eixo. Tá? E aí tem as questões do torque muscular. Então o torque, ele depende é a força de rotação e depende da distância do eixo que você está fazendo força. Quanto maior a distância do eixo, melhor o torque interno ou o torque externo. Então por isso que a gente fala, o torque interno é melhor quando o quê? Quando eu tenho maior distância perpendicular do ponto de aplicação de força. Então eu fiz uma linha da direção muscular aqui para cima, linha de tração muscular, a linha do eixo articular. A maior distância desses dois pontos, dessa direção dessas duas setas, é o ponto que eu tenho melhor aproveitamento da força, que eu tenho maior distância perpendicular desse tracionamento da linha de tração das fibras musculares. É o ponto que eu tenho melhor aproveitamento da força. Tá? Por quê? Maior a distância do ponto de aplicação da força com relação ao eixo. Olha isso aqui, ó. Por que que a maçaneta é aqui, distante do eixo? Isso é o braço de momento da força. Tá? Por que que a maçaneta fica aqui, distante do eixo para cá? Menos força para abrir a porta, ó. Se bem que a porta é pesada pra caramba, mas enfim. Menos força para abrir a porta. Tá com um pouquinho de força aqui, ó. Olha o peso da porta. Olha que interessante. Se eu colocasse a maçaneta aqui, meu Deus do céu, eu teria que fazer muita força para movimentar essa porta. Seria muito mais pesada. Então, quando eu faço do extremo oposto do eixo de rotação, com uma mínima força, eu consigo, ó, distância paralela, ó, uma linha da aplicação de força, linha do eixo. Quando eu tenho essa distância, ó, a distância perpendicular grande, no extremo oposto, a mínima força que eu faço, eu movimento a porta. Tá? Isso é muito interessante. Isso é aplicável nesse contexto que a gente está verificando aqui. Tá? Da distância da linha de tração de força com relação ao eixo articular para movimentar aquela alavanca. Olha aqui, ó. Linha de tração de força, eu faço uma linha no mesmo sentido da linha articular e vejo a distância perpendicular. Maior distância perpendicular, maior condição de aproveitamento da força.